Essa tarefa que acaba sendo muito mais do que uma tarefa, né? Um passo a passo na teoria simples, rápido e fácil de executar, mas que pode ser um dos momentos mais críticos, perigosos ou desastrosos do seu processo de cultivo. Ou o que mais fez a diferença em um momento recompensador. Isso vai depender muito do sucesso do transplante, né? Então hoje a gente vai falar dessa técnica, claro, com um pouco de fisiologia, entendendo um pouco as raízes da planta e como ela se comporta e principalmente no timing perfeito, que para mim é o que mais faz diferença na hora de executar um transplante com sucesso. Eu sou o Pedro, você está na Natural TV e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no mundo do transplante, falar um pouco sobre como a raiz se comporta, erros comuns na hora de executar essa técnica e muito mais. Então cola com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal que não for inscrito e aproveita os cupons que estão aí na vinheta. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Vamos começar explicando o que é o transplante. Como o próprio nome já sugere, a transferência cuidadosa da planta de um lugar para o outro. Mas não é só isso. Geralmente, a gente faz o transplante com intenção. Então, essa transferência, geralmente, é de um lugar que já está limitado para aquele porte de planta para um local novo, onde ela vai ter novas reservas de substrato, de nutrientes e, claro, para a expansão das suas raízes. Seja no cultivo indoor ou seja no cultivo outdoor, o transplante ele pode ser um acelerador ou, a falta dele, um inibidor do crescimento da sua planta. Um transplante bem executado, com timing técnico, afeta diretamente o vigor da planta, a velocidade do desenvolvimento vegetativo e a saúde geral, garantindo que a planta desenvolva uma estrutura mais robusta. Vamos começar pela base de tudo, a raiz da cannabis. Vamos falar um pouco sobre a fisiologia radicular e entender essa necessidade da raiz. A raiz da cannabis não é só a âncora da planta. Ela não está ali simplesmente para fixar a planta e manter ela estável para o alto. É o motor dela também. O jeito que a raiz cresce, se expande, o jeito que a raiz cresce e se expande define a velocidade com que a parte de cima, a copa, as folhas e as flores vão se desenvolver. Se a raiz vai bem, a planta explode, a planta inteira vai bem. Mas se ela trava, o crescimento da planta acompanha e trava também. E a nossa plantinha tem uma raiz bem esperta. Ela tem a raiz principal, que a gente chama de raiz pivotante, e é a primeira que sai da semente e vai lá no fundo. Em vasos, ela bate no fundo rapidinho. E a sua função primária, primeiro, a ancoragem inicial. Então ela cresce verticalmente para baixo e rapidamente. Ela serve como uma âncora fundamental da planta e fixa ela firme no substrato. E uma outra função é a exploração profunda. Então, em ambientes abertos ou vasos grandes, ela busca as camadas mais profundas do solo, que podem conter reservas de água e nutrientes indisponíveis nas camadas superficiais. Além dessa raiz pivotante, a gente tem a rede de absorção, que são as raízes laterais e capilares. Depois que essa pivotante fixa a planta, rapidamente a planta foca em crescer para os lados, formando ali uma rede intensa de raízes laterais. O trabalho pesado de beber água e comer os nutrientes fica por conta dessa galera, das raízes laterais. São ali nos pelinhos radiculares, aquelas estruturas finíssimas que se renovam com o tempo todo, que são usadas para encontrar novos pontos no substrato e absorver água e nutrientes. Então já pensa aí, uma raiz forte, uma raiz robusta e uma raiz saudável que tem espaço de sobra, oxigênio e água na medida é a garantia de que a planta vai crescer muito. Vai crescer rápido porque a raiz vai dar todo o suporte para a planta ter uma saúde perfeita e um desenvolvimento ok. Já uma raiz que acaba ficando apertada, sem oxigênio, seja por excesso de água ou por falta d'água ou por um substrato muito compactado ou um pH errado, a planta entra em modo segurança. Então ela para de investir energia para cima, o crescimento simplesmente desacelera ou trava de vez porque a saúde da sua raiz está comprometida. Para a raiz se manter saudável e vigorosa, ela precisa pelo menos de duas coisas vitais: energia da luz, mas calma, que eu vou te explicar direito qual é essa relação da raiz com a energia da luz. Não vai colocar luz na sua raiz, não. A raiz é alimentada pelos açúcares e carboidratos que a planta produz
nas folhas da copa através da fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, a planta também utiliza a água que a raiz puxa. Portanto, quanto mais luz a copa pega, as folhas lá em cima estão pegando, mais eficiente a planta é e mais comida vai para as pontas das raízes. Assim, esse ciclo está o tempo todo se renovando. Ela pega a luz de cima, expande as raízes, pega a água de baixo, expande as copas das folhas e a planta fica num crescimento muito produtivo. Além disso, ainda falando em luz, a raiz em si tem a necessidade de escuridão. Então, a exposição direta à luz, como pode ocorrer em vasos transparentes, vasos quebrados, enfim, essa exposição ela é prejudicial. A luz inibe o crescimento radicular e pode até matar aqueles pelinhos delicados que servem para absorver água e nutrientes e que estão se renovando o tempo todo. Então, escolher vasos opacos é crucial para manter o ambiente ideal para as raízes. Então, a luz é importante sim para a fotossíntese, para a parte de cima da planta, para a parte que está além do substrato, mas a ausência dela para as raízes é essencial. Outra coisa, oxigênio. Muito oxigênio. As raízes respiram, assim como nós. Elas precisam de oxigênio para funcionar e crescer. É essencial que o substrato tenha bolsas de ar. Aeração. Se o solo compacta ou encharca demais, a água ocupa o lugar do oxigênio. Isso causa asfixia radicular, que faz a raiz estagnar e pode até causar podridão. Agora, a gente vai para a parte que eu considero mais importante, o time. Quando transplantar? Geralmente, o maior erro é transplantar cedo ou tarde demais. Para acertar o time, é essencial focar na observação constante de algumas coisinhas. Primeiro, o sinal de crescimento e comportamento das folhas. Monitore a taxa de crescimento da planta. O time ideal é quando a planta começa a mostrar uma desaceleração no processo de desenvolvimento, ou um desequilíbrio visível entre o tamanho da parte aérea e o volume do vaso. Você vai perceber que vai ficar mais fácil do vaso tombar se ele for pequeno demais para a sua plantinha. Já as folhas, elas podem começar a amarelar ou murchar mais rápido depois das suas regas. Isso mostra que ali está faltando espaço ou que ela está bebendo muito rápido a água que você está colocando ou até mesmo que está faltando nutrientes. Uma outra observação a se fazer é a análise de torrão e do fundo do vaso. O critério decisivo sempre é a análise radicular. O transplante deve ser feito quando as raízes atingirem cerca de 70% a 80% do volume do vaso. Isso vai deixar uma raiz densificada, mas antes delas estarem enroladas, todas engruvinhadas lá por baixo. Você olhando o vaso pela parte de baixo, principalmente vasos pequenos e mais fáceis de levantar, você consegue observar se está começando a sair raízes ali, se elas estão só passando ou se já está realmente tudo enosado. Procure por raízes que estão começando a sair por esses buraquinhos no fundo do vaso. Esse é um indicador de que o espaço já está quase começando a se esgotar e está no momento. O transplante feito nesse momento vai fazer com que a raiz já esteja apta a buscar mais coisa. Então, em vez dela começar a se enrolar, como ela já vai ter atingido o fundo do vaso e vai estar ali para sair, ela está justamente já fazendo esse processo naturalmente. Quando ela for para um lugar com mais espaço, mais nutriente e lugar para expansão de raízes e absorção de água, ela com certeza vai gostar muito da casinha nova. E como realizar essa técnica, né? Vou passar aqui um pouco do passo a passo do transplante. Você vai precisar do vaso novo, que deve estar preparado com antecedência. Então você vai encher esse vaso com substrato levemente umedecido. Esse substrato também não precisa estar totalmente seco, nem totalmente encharcado para receber a plantinha. E também não encha o vaso todo. Tem ali a técnica do buraco perfeito. Eu gosto de encher o vaso e com um molde do vaso que a minha planta já está, ou com o próprio vaso, dependendo do tamanho, claro. Eu vou ali e faço a marcação do buraco que a plantinha vai ocupar no substrato novo, que tenha o tamanho e a forma exata do meu torrão atual. Isso minimiza o espaço vazio e a necessidade de compactação. Uma outra diquinha é você usar a sua mão dominante. É a técnica da retirada ali, que algumas pessoas apelidam de mão de fada. Então, eu gosto de indicar que você use a sua mão dominante. Se você for canhoto, sua mão esquerda. Se você for destro, a sua mão direita, para enlaçar ali o caule da sua planta com seus dedos. Então, segura o caule entre os dedos, próximo ao substrato. E aí, você
inverte o seu vaso, deixando a planta de cabeça para baixo. Com a outra mão, você pode dar leves batidinhas no fundo. Antes de fazer esse processo, você pode soltar um pouco as laterais. Isso vai te facilitar. A dica aqui, já ligando com a próxima, é que se tiver no ponto ótimo de umidade, ele vai sair inteirinho. Então, a próxima dica é atenção nessa umidade na hora de fazer o transplante. Evite fazer uma rega no mesmo dia antes de fazer o transplante. Isso vai deixar ele molhado demais e esse torrão vai se desfazer com muita facilidade. Também não há necessidade de você deixar o seu torrão secando por muitos dias antes de fazer o transplante. Isso vai deixar o substrato compactado e vai ser mais um pouco complicado para a plantinha beber água. E ela vai sofrer um estresse ali de diferença de substrato quando ela for para o substrato novo, para a casinha nova, que já vai estar melhor. Bom, tirou a plantinha do vaso anterior, colocou ela lá no buraco que você já fez anteriormente. Ali você vai acomodar ela no vaso novo, vai cobrir um pouquinho de terra, fazer uma rega controlada, rega suavemente, apenas ao redor da borda do torrão. Eu não gosto de regar logo no pé ali da plantinha, logo no pé do caule, logo depois do transplante. Eu gosto de fazer aquela rega mais ao redor do torrão, ao redor daquele buraco que eu preenchi, para estimular a raiz a se conectar com o espaço novo. Existem alguns erros comuns na hora de realizar esse transplante, então tente não cometê-los. A prevenção é a melhor cura. O manuseio brusco do torrão, que rompe desnecessariamente as raízes, ou você acabar quebrando esse torrão, seja por molhar demais, seja por molhar de menos, é um erro muito comum que a gente quer evitar. Então faça ele com bastante atenção e muito cuidado. Já falando propriamente desse ponto, a rega. Regar demais ou regar de menos antes de fazer o transplante, ou até mesmo depois que o transplante é feito, também costuma ser um relato de erro muito comum na hora do transplante. O múltiplo transplante, né? Fazer transplantes demais, transplantes desnecessários, a obsessão por ficar trocando a sua plantinha de vaso, se mal executados, acaba adicionando um estresse cumulativo que não justifica o ganho de tempo. E como analisar, então, se esse transplante que você fez deu certo ou deu errado? Vamos começar pelo cenário positivo. Se esse transplante deu tudo certo, nas primeiras 24 horas, a planta vai manter uma postura rígida. Ela vai ficar rezando com as folhinhas para o alto e mal vai parecer que recebeu algum manejo. Do segundo ao quinto dia, é normal que ela tenha uma explosão de crescimento, acelerado e visível. Novos nós aparecem, o espaço entre os entrenós pode até aumentar, e isso vai indicar que a raiz encontrou mais espaço para a comida, e a partir daí, o ciclo de rega até se estende. A planta absorve mais água e nutrientes devido ao novo volume radicular que já se expandiu no substrato. Agora, se der ruim, logo de cara, você vai perceber que ela vai dar uma murchadinha. E pode ser que ela nem levante mais, dependendo do quão ruim isso deu. Se você romper um caule ou a raiz principal, é bem preocupante. Caso seja muito dano, mas ela não murche tanto, fique ali naquele processo, meia bomba, vai, não vai. Então pode ser que você fique aí de 3 a 7 dias acompanhando uma recuperação dessa raiz que foi muito danificada, se foi esse o caso. Se isso aconteceu depois de um transplante, com certeza tem coisa aí. Ou você danificou severamente essas raízes, ou tem alguma coisa nesse novo substrato que ela não curtiu. Se por acaso ela foi para um ambiente novo, investigue esse ambiente também. Vai investigando tudo para saber se você vacilou no processo ou se é alguma coisa que aconteceu para onde ela foi. E já fique esperto com o que aconteceu para não acontecer de novo. O objetivo final do transplante é maximizar o rendimento e a qualidade. As plantas transplantadas no time correto desenvolvem a melhor arquitetura e, consequentemente, têm mais capacidade de sustentar flores densas, resinosas e pesadas na fase final. Uma raiz que teve desenvolvimento otimizado pelo transplante progressivo tem uma capacidade de absorção, às vezes até superior, o que permite que a planta utilize toda a luz e nutrição fornecida. E se você quiser aprofundar o conhecimento e dominar a técnica de transplante e muito mais, esse foi apenas um resumo da aula completa de transplante que a gente realizou na Escola de Cultivo da Natural TV e Ganzaep. A aula foi um mergulho total, combinando teoria, prática, com passo a passo e um tira-dúvida exclusivo. A Escola de Cultivo é a sua porta de entrada
para se tornar um grower de elite. A gente tem um curso online completo com acesso contínuo e ilimitado a todo o nosso conteúdo programático, além das aulas ao vivo exclusivas que acontecem todo sábado de manhã na sala do Ganza, com foco em técnicas avançadas e atualizações. Uma interação direta para você tirar dúvidas em tempo real com a equipe de professores que vai estar dando aula, além do certificado oficial depois de 90 dias de acesso e, claro, a cada mês que você acessa, você vai estar aí somando jornadas para concorrer a brindes exclusivos de meses de assinatura. Então, vem fazer esse networking, vem conhecer toda a galera que está nessa escola de cultivo e vem fazer a experiência do seu cultivo ser mais completo. Clique aqui no link da descrição e saiba mais sobre a escola de cultivo. Como esse foi um resumão, imagino que pode ter ficado dúvidas aí. O transplante serve só para o cultivo mineral, serve só para o cultivo orgânico, posso fazer nos dois, qual ele se dá melhor, com qual tipo de planta, posso fazer em automática, não posso. Então, já deixa aí nos comentários se você quer um vídeo específico sobre algum desses temas e não se esqueça que a gente está aprofundando tudo lá na Escola de Cultivo e eu te vejo lá. Até já! Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando seu cultivo, compartilha sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganza.web/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração, sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores, a qualidade suprema dos patrocinadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza app, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza app, vem pro Torne-se.